Então, pessoal, voltando ao nosso curso do Y, agora entrando dentro do capítulo 4, que se intitula No Meio do Caminho Tinha um Y. E aí eu pego, obviamente, daquela poesia do Drummond, que quase ninguém entende por que diabos é que ele colocou uma pedra no meio do caminho e aquilo dali ficou muito importante, né? Aquela poesia. E um professor meu de literatura dizia que o problema da pedra no meio do caminho era exatamente o obstáculo que o Drummond tinha enfrentado para poder construir qualquer poesia. E o Y, ele começa exatamente assim. É um obstáculo ou um caminho que apareceu na frente da pessoa. Um caminho que talvez tenha direcionado ela para novos rumos e novas ilhas. Então, baseado nisso é que eu comecei a fazer a pesquisa pedindo para que as pessoas dissessem o que é que tinha sido o Y em seu caminho ou o caminho que elas tinham percorrido para chegar no Y. E algumas pessoas entenderam, ora, teria sido o Y o próprio caminho meu? E aí começou-se a elucubrar sobre um bocado de coisas. Cada um descreveu o seu próprio caminho. E como foram muitos os assuntos que as pessoas abordaram, uma das dificuldades que eu senti era como é que eu podia mostrar isso de uma forma coerente, fazendo com que as pessoas não se perdessem dentro do fio do texto. E seguindo exatamente essa ideia, né, do fio, do labirinto, que a pessoa entra e por causa do fio da amada consegue sair, né, que remete à mitologia de Ariadne, eu decidi, logo no começo do capítulo 4, colocar um fio condutor de toda a leitura do capítulo, que é exatamente os caminhos, né, que são percorridos pelos palhaços desde o momento de sair lá da salinha em que as pessoas se figurinizam até chegar na pediatria e depois ser chamada pelo tal do chefinho para conseguir voltar para a sua vida antes de ter colocado a máscara. E uma coisa que é interessante que você perceba desde o início é que eu reconstruí todo esse percurso que o palhaço, o estudante da área de saúde que participa do Y faz. Eu reconstruí esse caminho, mas você tem que perceber que isso é uma grande metáfora para a vida de todos os integrantes que foram entrevistados e participaram da pesquisa. Então, por exemplo, eles dizem, quando eu coloco a máscara, né? Eu não me lembro exatamente os termos, mas o momento em que você se figuriniza como palhaço. E aí eu vou construindo dentro do capítulo um texto em que eu teço as descobertas dos indivíduos a respeito de si mesmo. E a máscara do palhaço tem esse poder. Na medida que eu a coloco, eu tenho que passar pelo processo de descoberta de mim mesmo, né? Então, saindo daquele lugar que é o lugar da figurinização, em que as pessoas vão dizer as histórias de si e os motivos pelos quais, os motivos que as animavam para poder entrar dentro do palhaço, dentro do nariz, dentro do figurino, quer dizer, as histórias de vida, os caminhos que elas haviam percorrido, elas começam a percorrer um outro caminho, que é o caminho dentro da faculdade. Então, dentro do capítulo 4, eu vou falar muito a respeito do quanto as pessoas se sentiram sufocadas, aprisionadas, agrilhoadas, presas, esmagadas pela faculdade. E a gente vai falar sobre as paredes, sobre ser dentro da caixa ou fora da caixa, sobre o concreto, né? As paredes de concreto e essa concretude da medicina e das várias ciências da saúde que esmagam o indivíduo, diminuindo a personalidade humana, fazendo com que ela seja reduzida a simplesmente aquelas matérias, não entendendo a individualidade que está ali dentro daquela faculdade, que tem toda uma história, que tem todo um percurso e que está ali também para poder crescer como ser humano e não simplesmente como um técnico em alguma coisa. Então a gente aproveita para poder descrever sobre as questões das amarras e a gente traz Foucault para dissertar. Só que como Michel Foucault ele abomina ou abole ou ele decreta a morte do sujeito, que não é muito importante,
Na verdade, é completamente improdutivo falar da morte do sujeito numa pesquisa que estava primando para fazer aflorar os sujeitos na pesquisa. Aí eu trago Michel de Certeau, que ele vai conseguir escapulir, fugir um pouco desse tema da morte do sujeito. E assim eu vou conseguindo costurar, eu entendo, os vários autores onde eu estava bebendo essas informações com as falas dos indivíduos. Esse capítulo, o capítulo 4, eu acho que é o que mais tem falas de todos os integrantes do Y, né? Da maior parte deles. E são falas que eu estava relendo agora, e no momento em que eu estou realmente muito distante dessa dissertação, então eu estava relendo quase como se tivesse sido uma terceira pessoa que tivesse escrito. Eu acho que o texto consegue sim fazer um crescendum, sabe? Como se harmonicamente ele estivesse evoluindo numa espiral que sai desde o momento em que você sai da salinha até o retorno para ela. E daí você passa, por exemplo, pela experiência de percorrer o hospital com outro olhar, que é o olhar de dentro do palhaço. E nesse momento a gente vai falar sobre, por exemplo, qual é a outra epistemologia que o palhaço traz, né? Cara, o capítulo 4 me dá vontade de ler, ficar lendo vários parágrafos dele e ficar dissertando a respeito dos devaneios que eu tive na época. Porque assim, foram muitas coisas boas que as falas das pessoas me suscitaram, né? Isso me causou muita surpresa agora relendo esse capítulo, né? Então, por exemplo, eu trago Antônio Nóbrega, que é um grande cantador aqui nordestino e brincante, quando ele fala sobre o rei e o palhaço. Sua coroa é de ouro e o meu chapéu é de palha, sua cota é de malha e o meu gibão é de couro. Sua justiça é do fouro, minha lei é o consenso. E aí eu vou decifrando, verso por verso, o que é que significa, dentro dessa poesia trazida pelo Antônio Nóbrega, interpretada por ele, o que seria a epistemologia do palhaço versus a epistemologia dominante, a epistemologia do médico versus a epistemologia do doutor palhaço, entendeu? O que é que o choque entre essas duas realidades pode trazer de produtivo, frutífero e fecundo para essa discussão que a gente está propiciando e que teve muito presente na fala das pessoas, né? Há um momento, por exemplo, que quando chega na enfermaria, as pessoas falam a respeito de encontrar a criança. E aí, de novo, você vê os dois polos, ou pelo menos as duas faces, a ambiguidade que eu trago dentro dessa metáfora de estar percorrendo esse caminho. Porque as pessoas falam de encontrar a criança, e a gente vai falar muito sobre a criança, mas também sobre a criança que você é, e que você está trazendo à tona, e que você está modificando e fazendo adolescer, né? E depois de encontrar a criança, o olhar dos profissionais. Então, como eles olham os palhaços como sendo monstros, alguns, né? Não todos, eu acredito que nem muitos, seja uma minoria. Mas a gente brinca um pouco com esse conceito, o palhaço, o monstro, seria ele um fômite carregador de bactérias, vetores de doença, porque enfim o palhaço se espoja nos cantos, o palhaço provoca contatos e ele vai fazendo esses contatos durante toda a caminhada. Quer dizer, ele vai se poluindo, ele vai se contaminando durante o percurso e levando essa contaminação para dentro do hospital. Mas deveria ser um hospital de crianças um ambiente tão asséptico? E aí fica aquele questionamento de o que seria uma asepsia física e uma asepsia de gestuais, uma asepsia de atitudes, asepsia de palavras, asepsia de pensamentos. De novo, talvez a gente pudesse voltar à metáfora da caixa, da caixinha. Não percam o capítulo 4. O capítulo 4 tem falas primorosas de vários integrantes do Y, de várias gerações. É como se eu estivesse dialogando com eles, como eu falo, como se eu estivesse tomando um café a dois. E a gente fala a respeito do Y pelos vários anos e pelas várias épocas em que o Y existiu e ainda existe, mas existiu até a época da pesquisa, né? De outro modo, quando você sai da criança e dos monstros, e a gente relativiza um pouco esse conceito de monstros, a gente tem que sair da enfermaria porque o chefinho chama. E
quando o chefinho chama, ele chama para de novo a volta a uma vida de obrigações, de responsabilidades. E você olhando essa metáfora desse caminho que eu coloquei, perceba que no começo eu tinha dito, qual o caminho que levou até o Y? Qual foi o seu caminho até o Y? E aí eu transformo o capítulo 4 em um caminho, que se chama Y, que é aquele que você se figuriniza e vai até a enfermaria e depois volta porque o chefinho chama. Mas dentro desse percurso, é o percurso também de você se tornando um profissional de saúde, tentando se figurinizar, indo até o paciente, e quando você chega nesse extremo, você é meio muito alheio de si, e depois você tem um caminho para percorrer de volta, que é o caminho de se reencontrar e de ter uma espontaneidade, de ter uma natureza que você mesmo se reconhece. Não é mais falar do palhaço em terceira pessoa, mas é se reconhecer dentro daquele figurino, como se aquele figurino sempre tivesse sido você. Como é que as responsabilidades, que o que as pessoas chamam de chefinho, como é que essas responsabilidades elas podem fazer com que você não seja uma pessoa cindida, uma pessoa, na etimologia da palavra, esquizofrênica, né? Uma mente cindida, uma mente que se coloca em duas polaridades, o eu profissional e o eu, né? Aquele que contou sua história até chegar no Y. Então, como é que essa experiência de viver dentro dessa dimensão do palhaço trouxe para você, o que é que ela trouxe para você de ensinamento? Que aí é quando eu estou chegando no final das discussões com todos os integrantes, ou alguns integrantes que tiveram falas icônicas a respeito disso, né? O que é que o Y trouxe para eles? O que é que o Y trouxe para quando eles estavam voltando para o que a gente denominou de o mundo, a dimensão do chefinho, né? Quais os aprendizados que você traz, ou que você leva, depois de ter mergulhado nestas águas, né? Qual o colorido que você leva para a vida depois disso? No meio disso eu não queria que você perdesse. Lá pelas tantas eu discuto um pouco sobre o significado da criança, mas não um significado descolado de uma realidade vivida. Eu decido trazer para dialogar comigo um autor que eu sempre gostei muito, que é o Janusz Korczak. Ele é médico e polonês e pediatra. Estudou muito Freud e Pestalozzi. E ele cuidou de crianças órfãs na Polônia até a época em que a Segunda Guerra Mundial os chamou para ficar dentro de um campo de concentração, do qual eles só saíram para morrer numa câmara de gás. Ele é um dos grandes mártires da pedagogia moderna, e eu trouxe muitos livros dele que eu li, acho que todos os disponíveis aqui no Brasil, né? Se não todos, a grande parte. Então, o Diário do Gueto, Quando eu Voltar a Ser Criança, e o livro magno dele, que é Como Amar uma Criança, que é como se ele contasse as memórias do orfanato. Mas dentro dessas memórias, ele conta a respeito das dicas, né, do que ele aprendeu como cuidador de crianças. E essas dicas são fantásticas. Eu gostaria que você não perdesse essa parte, né? Sentimentos das pessoas estão ali dentro, pessoas que no momento da pesquisa estavam vivendo coisas familiares e que eu tive a oportunidade de ter um pouco do desabafo deles em mim, e eu repasso esse desabafo dentro do capítulo numa linguagem poética. Eu trago poesias que eu vivi na minha vida, né? Poesias que me ajudaram a me soerguer dentro da faculdade, poesias que na minha vida me ajudaram a enfrentar lutos, como o luto da minha avó, o luto do meu pai. Eu trago poesias que ajudaram outras pessoas a enfrentarem os seus processos noturnos, tentando encontrar o dia, tentando viver até o amanhecer. É um capítulo bonito, é um capítulo denso. Em outra parte eu diria, se essa dissertação tivesse que se resumir a um só capítulo, eu diria capítulo 4. Leia o capítulo 4. Um capítulo grande. Como muitas partes dessa dissertação, é um capítulo denso, mas é gostoso, é bonito. Principalmente quem viveu o Y, principalmente quem teve durante esses 10 anos, ler o capítulo 4 é resgatar muito do que poderia se chamar de essência, se é que nós podemos dizer que um processo tão
um grupo tão movimentado e dinâmico, cheio de líderes de várias eras, de várias épocas, de vários sentimentos, se é que a gente pode dizer que ele tem alguma essência, né? É desse colorido, é dessa pintura que a gente tentou construir. Capítulo 4. Existia um Y no meio do caminho. O Y, um caminho. Até o próximo capítulo.